Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o doutor Yuri Maria. Continuando a conversa, ontem a gente riu demais aqui, quase nos convertemos ao Novo Zorro, mas depois de ver os argumentos a gente repensou e o que o padre acha do... Olha, nós fizemos acho que uns 200 atos de fé, que verdadeiramente foi um choque muito grande, virar grande teologia. Eu acho que um tsunami intelectual. Assim, um furacão Katrina 2, um é, terremoto. Um novo doutor da igreja, eu acho. Sim, As estruturas. Doutor da igreja conciliar, talvez, primeiro leigo. Alessandro Lima, refutador do Sede Vacantismo. Tem que virar cardeal. Talvez. Então, nós estávamos já planejando ontem fazer um episódio sobre o futuro do Sede Vacantismo e quase que o livro do Alessandro Lima impede isso, porque esse novo vídeo seria, então, eu aqui, Acabou, Padre não há Guidoni, futuro para isso. eu aqui, Padre Guidoni, renuncio publicamente, né, porque fui convencido pelo Alessandro Lima, e esse é o episódio de hoje. Também não foi tão simples assim. Mas, bem, quem assistiu, quem se lembra, de um episódio no Apostolado São Lucas, que nós fizemos com o Dr. Yuri, sobre a minha chegada no Brasil, que nós comentamos o Sede Vacantismo em geral, especialmente os escândalos do México e coisas do tipo, deve se recordar, e também no canal da Ação Restauracionista, um conceito que nós cunhamos, que era a união impossível, porque, como os senhores sabem, estava sendo planejada uma união entre todos os bispos sagrados por Dom Rodrigo da Silva e por todos os bispos também da CMRI, em uma nova congregação onde todo mundo seria amigo um do outro e iriam trabalhar juntos. Bem, graças a Deus, esta união não aconteceu, não porque ela não estava sendo planejada ou porque não estava sendo já arquitetada, mas porque nós conseguimos impedir. Bom, essa união impossível que a gente conversou era uma coisa bem surreal, porque a princípio, quando eu conheci Dom Rodrigo, até onde eu lembrava, ele era uma pessoa totalmente contra, totalmente oposta, sempre me dando materiais para estudar, para fazer apologética contra esses falsos sede-vacantistas e tudo mais. E do dia para a noite, da água para o vinho, mudou-se e começou essa união impossível. Não acreditei que quase caí para trás, mas vendo as coisas que estão acontecendo, as uniões que estão acontecendo, ele com novos seminaristas aí que até tempo atrás acabavam com a reputação de Dom Rodrigo, de Dom Dolan, Padre Secado aqui no Brasil, e agora estão aí unidos, amigos, como se nada tivesse ocorrido. Impressionante. Com o simples, foi mal aí. Essa foi a única reparação. Desculpas somente ao Dom Rodrigo, porque é o Dom Rodrigo, mas as desculpas a todo o povo que seguiu o fiel do Monsenhor Dolan aqui no Brasil, ninguém, não foi mais nada, simplesmente foi mal aí. E bem, algumas pessoas chegaram a comentar comigo em conversas diárias, dizendo, olha, Padre Guidoni, o senhor disse que até a mega união, mas cadê? Ela iria acontecer se nós não fizéssemos nada. Como, graças a Deus, nós temos muitos amigos no México, especialmente nosso grande amigo, o Padre Enan Vergara, saludos desde o Brasil, Padre. Mandamos um abraço. Que denunciamos também a questão de Trento. Acabou que eles perceberam que não seria possível, porque certamente os próprios fiéis se iriam opor a isso. Porque estamos falando de bispos com pensamentos extremamente diferentes um do outro, mesmo que foram sagrados mutuamente e que têm posições que no público são parecidas, mas no privado nós sabemos que diferem muito um do outro. Então como é que vai juntar com o bispo que fala que o frade lá é da parada LGBT? Como é que vai juntar com o bispo que nas costas fala lá que o outro bispo não sabe de nada, Pio XII, não sei o quê? Então... Eu ficaria surpreso se unissem novamente agora, imagina. Imagina. Porque nós já sabemos que deu errado, agora se tentar novamente vai ser mais engraçado ainda. Deve ser possível. Nunca diga isso, Nação. Rapaz, Nunca o duvide. Isidoro veio para unir. É depois do grande Paulo Cavalcante aí. Nunca duvide do clero, é um erro. Eles sempre irão escolher a pior coisa, da pior maneira e da forma mais impossível possível. Isso daí é quase certo. Mas a união impossível não aconteceu. E muito pelo contrário, nós vimos uma fragmentação dos bispos em geral. Agora todo mundo fica na sua, ninguém fala mais com ninguém. Claro, eles continuam trocando algumas mensagens, mas aquele clima de que vamos receber todos aqui, vamos tirar uma mega foto com um total de 8 bispos, com vários padres, isso acabou completamente. Eu fiquei sabendo que eles iam falar de uma doutrina da jurisdição ordinária dos bispos. Eles possuem sim esse plano, então, por exemplo, nós sabemos, eu sei porque eu vi, eu estava lá, eu conversei, etc. Eu sei, por exemplo, que Monsenhor Rodrigo da Silva gosta, defende, propaga e deseja traduzir o livro do senhor Max Mercado, um francês que diz que, pelo fato dos bispos serem bispos, eles possuem uma jurisdição e que isso abre espaço para muita coisa. E sim, eu conheço outros bispos que também defendem isso, que são amigos de Dom Rodrigo, e sim, eles gostariam de fazer um documento dizendo: nós, bispos sede-vacantistas, pelo poder das nossas ordens, decretamos que desejamos unir a igreja, aquele pouco que sobrou, e aqueles que não estão ligados a nós não podem se dizer católicos. Absolutamente brutal, esse era o plano original, não conseguiram, graças a Deus. Claro que é aquela coisa, se eles não conseguem um plano absurdo, normalmente eles vão inventar um pior ainda.
Vamos ver qual será o próximo. Mas sim, eles tinham sim essa tese de fazer uma nova CMRI com vários bispos, e o grande teólogo seria o Maxime Mercado. Eu acho que eu seria excomungado nessa reunião. Então. Depois de mim, o senhor seria excomungado. Logo depois de sua nação, o professor Safucaia também. Anatemacite in eternum seria esse o caso. Mas não aconteceu É graças mais a fácil mesmo como eu do sério vacantista que do modernismo. Mais fácil. Olha. Não, por exemplo, quem são os maiores opositores do sede-vacantismo? Os próprios sede-vacantistas, que, pela sua má vida, pelo seu mau exemplo, pelos seus escândalos, pelas suas heresias, aqueles que dizem que não, o novo rito é válido, qual é o problema, defendem coisas um tanto quanto estranhas. Então, meus senhores, os grandes inimigos não estão fora, estão dentro. Muita atenção quanto a isso. Então, isso gerou alguns problemas, porque se a união tivesse acontecido, o status quo estaria de pé. E acontece que chegamos ao fim da temporada do México. Não dos nossos trabalhos, enquanto eu, Padre Guidoni, por exemplo, pretendo um dia retornar ao México para algumas visitas. Mas me refiro aqui ao trabalho de Dom Rodrigo da Silva. A temporada do México se findou, acabou. Ele está fazendo já as malas para ir à Espanha, que eu acho que será um problema maior do que o México, inclusive. Não somente isso, toda aquela animosidade do México com o sede-vacantismo também está um pouco abalada devido às denúncias do padre Vergara em relação à sociedade secreta dos tecos, aos escândalos de pedofilia dentro da Sociedade de Trento e, mais recentemente, a chegada do Monsenhor Isidro Puentes dentro da Sociedade de Trento, que gerou toda uma crise lá dentro. Então nós já temos Dom Rodrigo abandonando a frente no México. Não me parece que ele conseguirá tão facilmente os Estados Unidos, pelo menos não creio que tão facilmente assim, e irá para a Espanha. Eu tenho dois chutes. Ele vai tentar pular para a França depois que a Espanha não der muito certo, ou irá tentar retornar no Brasil e refundar um seminário em Sapucaia. O que eu desejaria que acontecesse, porque seria muito engraçado ver isso acontecer. Porque aquela coisa, eu já conheço alguns bispos por aí que estão com paranoia. Vocês acreditam? Paranoia. Sim, porque agora todo seminarista que fala Monsenhor, eu gostaria de ser seminarista, ele já pensa o infiltrado do Padre Guidoni. Então, por exemplo, tem um seminário aí, quem tem ouvidos escute, tem um seminário aqui na América Latina que fez uma limpa nos seminaristas, expulsou todo mundo, fechou seminário, tá até sem seminarista agora, porque pensou que todo mundo era infiltrado do Padre Guidoni. Então, assim, o pessoal tá mandando embora. Os embora. criadores de infiltrado Padre Neves. Da mesma infiltração. Não, mas aí que tá. É porque eu sou infiltrado Neves que iniciei você na maçonaria do Padre Neves, que a gente infiltrou agora. Aí agora tem a subdivisão, tem a maçonaria do Padre Neves, embaixo a maçonaria do Padre Guidoni. Sim. E as maçonarias pequenas infiltradas. Pequenas maçonarias. Pessoal, então hoje em dia é uma coisa engraçada, porque os bispos sede-vacantistas, eu não quero desanimar quem quer ser padre, mas olha, quem quer ser padre um dia tem que saber que muito provavelmente se você não provar que você, você, por exemplo, não apunhalou o Guidoni, deu um tiro nele, envenenou, talvez você seja suspeito. Ah, mas nós não temos provas que tal pessoa é amiga do Guidoni. Não interessa, vai que é. Logo, então tem seminário aí que tá fechando, tem seminário que tá mandando a gente embora, uma crise total. Tem gente que ficou paranoica, já tem algumas notícias sobre quanto a isso. Mas e a salvação das almas, essa questão dos bispos, não tem isso aí? Não, teria se a união possível tivesse acontecido, porque aí sim, nós estamos fazendo tudo isso aqui para a salvação das almas. Como não deu certo porque o esquema foi destruído, então não, agora vamos aqui ser um pouco mais honestos, a gente só quer o dinheiro de vocês mesmos e levar vantagem. Eu achei assim o CMRI recentemente, eles fizeram o congresso de Fátima ali, um Pivarunas falando a respeito da missão da CUM, não tem problema ir no Novo Zordo, que lá tem almas que se salvam. Enquanto isso aqui na Argentina, o Dom Espina fala totalmente ao contrário. É uma coisa, uma dialética aí na CMRI. Inclusive, tá um clima estranho aí, Argentina-México, porque no México, o Monsenhor Isidro aí, que é um total modernista, não que fosse a primeira vez que o modernista aparecesse no sede-vacantismo, né? Já temos dois aqui no Brasil. Pois é. Mas aí, o Monsenhor Isidro que chega lá falando, não, Trento não é sede-vacantista, acontecendo tudo isso daí. E o Espina, bem, alguma coisa quando se passa, né? Algo se passa. Então, isso gerou a crise dentro do México, que já estava em crise, evidentemente, mas agora ficou clara para todos. Já não bastava a denúncia do padre Vergara sobre os tecos, a questão da pedofilia e dos abusos, etc., com o padre Daniel Pérez também, mas agora nós descobrimos que o Monsenhor Isidro está com Trento e ele se uniu a Trento na época que eu cheguei no México, que é mais ou menos 7, 8 meses atrás. Então, justo quando nós chegamos, o Trento já estava querendo trazer esse homem para dentro. E nos vídeos que ele diz publicamente em seus sermões, ele diz, olha, eu não sou sede-vacantista, Trento não é sede-vacantista e nós defendemos a sede misteriosa. Mas é uma coisa bem pomposa. E quem que é o Papa? Não sabemos, é um mistério. É a sede misteriosa. É a sede de Schrödinger. Ninguém sabe, ninguém viu. É alguma coisa lá e etc. Isso é teologia. Então, você imagina, ficamos 7 meses estudando lá com Trento, segundo o Monsenhor Isidro. Passou 7 meses com os padres de Trento, em seminário de Sonora. Alta teologia. Alta teologia, para concluirmos que
não se pode usar o termo sede vacantista e que é uma sede misteriosa. Imagina fazer doutorado em Jerusalém para chegar a essa conclusão? Não, você imagina, uma pessoa que conhece várias línguas como ele, que inclusive no portão da igreja que tem letras em hebraico, ali, nós podemos colocar depois a imagem disso no vídeo, chegar e falar, não, a sede misteriosa. É uma solução muito simples para quem não é doutor, catedrático, sede misteriosa. Sede misteriosa, muito interessante. O padre Vergara tem combatido este ímpio de forma heróica no México, graças ao bom Deus, e no mundo todo a reação foi evidentemente da risada. Virou motivo de piada no mundo inteiro, porque é uma cena digna dos trapalhões. Né? Total. Os próprios fiéis da CBRI estão indignados. Sim. Não, ninguém aceita isso, nem na Argentina, nem no México. Imagina, colocar o cara pra dentro e ele fala, não são sede vacantistas. Cara, e aí? E aí? Em Trento não se pronuncia, ou se pronuncia sem afirmar ou negar nada. Ou então fala, não, nós continuamos sendo assim. Nós temos a mesma posição que sempre. Ah. Mas, padre, qual a sua posição? Padre? Aí o padre saiu correndo pela porta dos fundos. Exatamente. É isso. Então, reações no mundo todo a essa questão da CMRI. Pessoas na Espanha, pessoas no Chile, Colômbia, Argentina, no próprio México, etc. Gravaram vários vídeos quanto a isso. Aquele sacerdote bem famoso na Argentina, que administra o site O Que Não Te La Cuentan. Javier. O padre Javier, se não me engano, esse é o nome dele. Gravou uma aula, porque ele era amigo do Monsenhor Isidro. Já gravaram um podcast junto. E ele dizendo, pero padre, me parece que está em contradição com a sua opinião, porque Trento é sede vacantista, pero você disse que não é, que passa. Então nem quem é do modernismo suportou essa informação. A coisa é tão absurda que nem modernistas, neocons, estão lá do Monsenhor Isidro. Não porque ele agora é sede, mas porque ele diz que não há papa, mas ele fala que não é sede vacantista. E criou o termo sede misteriosa. Enquanto que Trento diz que continua sendo sede vacantista, mas recebe o não sede vacantista. Então tá todo mundo louco, todo mundo tá contradizendo todo mundo. Não formaliter mysterialiter. Não formaliter mysterialiter. É isso aí, mysterialiter. Então, um caos absoluto, completo, total. Quando nós olhamos para o México e comparamos com o Brasil, a gente fica até um pouco aliviado. Porque o Brasil tá ruim, mas no México consegue ser um pouco pior. Não porque o Brasil é tão ruim, mas porque agora existem pessoas que estão denunciando. Ou seja, agora as pessoas têm consciência dos problemas do México, graças especialmente ao padre Vergara, que sempre que possível grava um vídeo, faz uma live stream no YouTube comentando os últimos acontecimentos no meio da tradição. Incentiva os fiéis a estudarem. Incentiva os fiéis a estudarem, a fazerem trabalhos, etc. Isso é essencial. Um padre que não incentiva os fiéis, aqueles mais doutos, de estudarem, fazer trabalhos contra a modernidade, não é um padre que está preocupado em converter as almas. Não. Um padre está preocupado em manter a missão, a capela, o dízimo. O padre diz. O padre diz. É o padre de Jesus. O padre diz, não pode atacar. O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém. E acabou. E bem, atualmente o Trento já tem um novo bispo que querem sagrar. É o atual padre que faz aqueles vídeos no canal no YouTube da Sociedade de Trento. Ele está sendo cotado para ser o próximo superior de Trento. Vamos ver o que irá sair disso. E ele sempre dá respostas que não respondem nada. Pero Trento é sede vacantista? Mira, essa é uma questão complicada. É uma questão difícil. Vamos falar com mais propriedade disto. E no fim dizem, há problema, sim, na igreja moderna. Mas sede vacantista não é um termo que pode levar ao erro. Como assim o sede vacantista não é um termo que pode levar ao erro? Mas tem papa? Não, veja. Não, logo, mas uai. Eles já estão criando quase o lefebrismo do Carmona, né? Porque agora, na fraternidade, é tudo Dom Lefebvre. Já faz isso porque Dom Lefebvre, porque Dom Lefebvre, Dom Lefebvre. Agora eles, assim, que Dom Carmona não dá mais entre nós, né? Não, porque Dom Carmona é isso, Dom Carmona você concordou com a gente, Dom Carmona, então... Pois é, os mortos não se defendem. Os mortos não se defendem. E tudo isso é para ocultar, evidentemente, a obra do padre Arriaga, que escreveu o livro Sede Vacante, e agora a sociedade tenta falar que o termo sede vacantismo pode ser problemático. Mas que segue os ensinamentos do padre Arriaga. O Monsenhor Isidro também diz isso. Que é uma vergonha, né? A sociedade de Trento ali, que estava para Padre Santa Arriaga, sempre ali... Naquele meio. Chegamos a esse nível. Não muito diferente do que chegou no Brasil, tá? O Brasil passou pela mesma coisa. E é o mesmo sintoma. O clero quer levar vantagem. Problema, a fé católica não deixa ganhar dinheiro. Portanto, nós falamos, não, isso é uma questão disputada, agora me deu seu dinheiro. Se você vai na missa nova, se você vai na missa negra, como diz o Alessandro Lima, não tem problema, você pagando, você é católico. Porque você é aquilo que você diz que é, não interessa o que você faz na realidade. Se você diz católico, você é católico. Esse é o nível da coisa dentro do sede vacantismo. Total. E a caridade, cadê as demonstrações? Cadê? De tantas coisas que já vamos falar. Todo mundo é herege material. Exato. Ninguém sabe que... Ignorância invencível. Eterna. Por consequência, o Brasil, né, abandonado pelo alto clero, imagina um bispo que foi consagrado para atender aqui, vai para a Espanha depois de ter ido para o México e depois de ter tentado tomar os Estados Unidos, deixa um espaço muito vago. E nós vemos que neste mês, nos últimos tempos também, o Brasil tem sido alvo de uma grande incursão de bispos do mundo todo, sejam eles válidos ou não. Então, tivemos recentemente Dom Altamira e teremos também Dom Pio Espina aqui no Brasil. Já está no Brasil. Tem um tal de Uber aí. Um tal de Uber
conheço pouco sobre ele, em Brasília, O alemão. um alemão, que parece que ordenou um padre que trabalha com o Rodrigo no Pará, uma história... Eu não sei porque o Controvérsia não anuncia essas coisas. Ele falou, tem um padre aí, eu não sei nem o nome dele direito aí, mas eu recomendo, imagina. Uau, imagina. Imagina, Não gente. sei porque não sai no Controvérsia, que Dom Tamir vem no Brasil, né, essas coisas. Veio um bispo, sucessor dos apóstolos no Brasil. Controvérsia e nada. Então, Tá falando de Por maçonaria que o também. Diogo não anunciou a vinda do Altamira? É uma pergunta a se fazer. Mais pro Pablo Massal tem vídeo. Tem vídeo lá, também. apoiando o Pablo Marçal, não sei o quê. e veja, por que esse interesse no Brasil? Ou seja, bispos de todas as partes do mundo. Só fazendo as contas. O Thomas Huber, que é um tal bispo, a gente não sabe muito bem a linhagem dele na Alemanha, é o Monsenhor Altamira, daqui, é o Monsenhor Pio Espina 3, tem aquele que foi também, que a gente não sabe muito bem a linhagem lá dos franciscanos josefinos do Nordeste, Guaraciaba, que né? veio do México, né? Eu acho que é Merado, Merado Lóia 4. Tem o bispo do Frei Tiago, que está aí agora no Brasil, o bispo dele lá também, 5. Acho que são esses, né? Tem mais algum outro vindo aí também? Se temos, não sabemos. Por Mas... enquanto não estamos sabendo, mas então. Então veja, 5 bispos que não são daqui tentando, evidentemente, pilhar, levar vantagem que sobrou. Normalmente a conversa é a seguinte, a maioria de hispanos que vem aqui é: não, mira, sim, Monsenhor da Silva é um escandaloso, Pedro, você pode confiar em mim sem problemas. Ou seja, você quer missa? Eu vou te dar uma missa aí, você me dá um dinheiro, eu volto aí de vez em quando. Agora, catequese, luta, explicação da fé, crise, princípios básicos, etc., isso não existe. É uma turnê que eles estão fazendo no Brasil. Há alguns sacramentos aqui e ali, algumas crismas aqui e ali, não é mais. Em geral, nós vemos que é a tentativa de ocupar espaço. Quem não recebeu o crisma e tiver a oportunidade, só vai receber crisma e vai embora. No mínimo. Então, aqueles que ainda não são crismados, bem, a necessidade, né? Monsenhor Altamira, Monsenhor Pio Espina são bispos. Sim, não haveria problema. Mas é claro, após o recebimento da crisma, Deus abençoe, estamos aqui indo para os trabalhos. E se desconfiar que vocês escutam esse podcast aqui, acabou. Você está excomungado, vão chamar segurança para barrar vocês na polícia, tudo. Vocês serão assim, acionados do FBI para investigar cada um de vocês, porque vocês são infiltrados do Guidoni, que vão matar os bispos, que vocês têm grupo secreto. Violência, atentado, maldade. né? Vocês têm grupo secreto de assassinato de bispos. Só porque você escutou este episódio aqui, você já está sendo procurado Você pela... já é suspeito. Já é suspeito, de heresia formal, De heresia formal. pública oculta. Público oculto. E bem, então um caos completo, mas isso é decorrência do quê? Da não união impossível. Como ela não aconteceu, agora é cada um por si e cada um quer roubar um do outro. E só Deus sabe que vai sair disso aí. Além disso, duas coisas que também fazem impacto sobre o movimento sedevacantista, mas não são sedevacantistas de fato. Faço a pergunta aqui para o Dr. Yuri, para o Sr. Hassan, onde foi parar Dom Viganor? Alguém tem notícia? Viganor está desaparecido. Procura-se Dom Viganor. Procura-se Dom Viganor. Procura-se, mas não quer encontrá-lo também. Né? Só pra deixar. Exato. Então, toda aquela coisa, não, Roma irá proibir a missa tridentina, o anticristo, moderação de mulheres, etc. Sumiu, não tem feito nada, não tem dito nada, etc. Então é uma coisa muito estranha que é bom prestarmos atenção também, porque nós sabemos que no Brasil, graças ao padre Christian, né, o chamado Frei Tiago, ele foi muito promovido. Então isso impacta também um pouco dentro do movimento sedevacantista. Então, pessoas que ficam anos e anos defendendo uma coisa e desaparecem do nada. Depois, outra coisa que também tem um impacto interno, não tão direto, mas a notícia não chega, foi a morte de Dom Tissier, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que vinha ao Brasil, também parte da América Latina. E a morte dele é um sinal para nós. A geração antiga Uma está morte morrendo. súbita, caiu da escada, bateu a cabeça, teve um AVC e morreu. Deve ter escorregado, né, na melhor das hipóteses. Caridade sempre pensa bem. Ele estava para vir no Brasil, não é? Ele tava com viagem marcada para o Brasil. E aí Aí eu achei o escorregou. Galarreta que teve que vir. Né? E ele era um dos bispos mais linha dura contra o Federer, né? Pelo que o pessoal fala. Dos Sim. 3 bispos que ainda tinham na fraternidade, ele era o mais... Melhorzinho. Nunca esteve envolvido em tantas polêmicas e Era um dos mais antigos. são né? os mais antigos também. Então é mais uma perda. Escreveu o prefácio naquele livro contra a gnose. Então, Sim, não, escrito pelo Walter Jaborrelá. Então nós vemos que a tradição vai morrendo. Dom Dona já não está entre nós, Padre Tchecara também, padres mais antigos vão morrendo, agora Dom Tissier. E o que vai sobrar é o quê? Nós sabemos que existem muitos sedevacantistas ocultos na fraternidade. Nós não sabemos se a morte de um bispo como esse pode gerar algum movimento. porque uma hora as pessoas podem se perguntar, mas o Monsenhor Galarreta tá aí com 70 anos, eu acho, o Felé também tem essa faixa etária aí, 60, 70. Então, o tempo passa, e aí? A fraternidade vai sagrar ou vai colocar pessoas no rito novo lá? Porque se colocarem pessoas no rito novo, bem, aí já é decadência A operação sobrevivência não valeu de nada. Né? Nada. Não, sobrevivência que acabou entregando tudo para o modernismo. E a pergunta é, muitos fiéis da fraternidade não querem os sacramentos modernos e tampouco querem ir em missas de bispos ou padres do Novo Zodo com rito novo. Problema, o que acontece se o superior geral decidir, não, as novas sagrações de Ecônia serão feitas por alguém do modernismo? Essas pessoas muito provavelmente virão para o sede-vacantismo porque, bem, é onde estão os sacramentos válidos. Problema, dentro do sede-vacantismo também tem pessoas que querem fazer acordos com o modernismo. Vide, por exemplo, o México, no caso do Monsenhor Isidro,
ou até mesmo aqui no Brasil, em que modernistas eram admitidos dentro das missões. Então, Então, isso é uma coisa que é nova, né? nova. Recentemente, os sede-vacantistas estão aceitando pessoas do modernismo sem passar por uma peneira, sem estudo. Porque antigamente, o padre secado era um ano, o mínimo, até onde eu vi, para aqueles que sabiam ler latim e tudo e tal. Era até um ano só assim de testes, até para saber se. Mas hoje em dia, Dom Rodrigo está aceitando qualquer um do modernismo. Nem precisa nem saber missa. Então, se você é padre do modernismo, e padre, entre aspas, tem uma linhagem que está fácil. Né? Então, inclusive, tem uma galera indo para lá. Isso é uma novidade que a gente está vendo aí no sede-vacantismo, que pode vir a correr esse movimento aí de ter um pouco mais de aceitação do Novus Ordo. Veja bem, eles não sabem de nada, eles estão em ignorância invencível e tudo mais. Uhum. Eles são católicos também. E cada vez mais o abandono do termo sede-vacantismo. E a adoção de qualquer coisa. Não, somos católicos, somos refratários. Todos eles que vêm do moderno não gostam desse termo. Eles vêm e já não gostam desse termo. Não, porque... Viu o padre ali do Rio Grande do Sul que ficou encrencado com isso. Não, eles não gostam do sede-vacantismo, mas dizem que não há papa. Bem, vocês precisam se decidir então. Porque quando alguém vem para o sede-vacantismo, do modernismo, normalmente vem como? Não gosto desse Papa Francisco porque ele é muito progressista. Ok, a pessoa vem para o sede-vacantismo porque está escandalizado com Roma atual. Problema, não é Roma atual que você deve estar escandalizado. É desde a época do Vaticano II, e até mesmo antes do Vaticano II a coisa estava muito boa. Mas hoje em dia o sede-vacantismo no Brasil tem se tornado não gosto desse Papa progressista. Ponto. E gosto de rezar em línguas. Eu não gosto desse comunista. Da música da canção nova. Exato. Qual é o problema? Qual o problema? E o clero, se a pessoa tem dinheiro, aí sim, não tem problema nenhum, vocês estão com forte piedade, essas pessoas aí, esses talibãs que não pensam que ninguém se converte. Então, desastre total. A grande Eu vantagem... espero que não nos processem por causa desse podcast. Eu também espero. Mas... Então, assim, na medicina tem todo 6 anos de estudo, todas umas provas e tal, advocacia, profissões do mundo, assim, e a do padre não tem tanto. Imediatamente. Não, basta ser um padre de Jesus. Entendi. Basta ser um padre de Jesus, isso já faz. Então, a situação não é boa, graças a Deus a união impossível não aconteceu, mas isso gerou outros resultados. Porque agora, ao invés de todos se unirem, todos estão um contra si e um contra os outros. Por exemplo, o Monsenhor Pio Espina fez um vídeo defendendo o termo sede-vacantismo depois que o superior de Trento falou que o sede-vacantismo é um termo problemático. Problema, os dois estão ligados a Dom Pio Varunas da CMRI. E já há uma briga teológica entre eles, claro que nunca declarada, porque eles nunca vão declarar isso, aquela coisa somente... Vamos citar nomes sem citar nomes, que é o caso do clero, que muitas vezes tem esse medo de citar alguém, não sei porquê. E agora cada um por si. Dentro do meio sede, nós vemos a briga dos bispos contra os bispos. Não parece que vai melhorar. Portanto, sem querer desanimar aqueles que nos escutam, mas o futuro nos parece de total pilhagem. Não só dentro do sede-vacantismo, mas nos lugares também. Os mais velhos irão morrer, os mais novos, que já não têm o mesmo nível intelectual e moral, estão ali só para levar vantagem, roubar paramento, roubar fiel, roubar igreja, roubar missão e levar vantagem, evidentemente. No clero, também na fraternidade, resistência e sede-vacantismo, existe uma cultura do roubo clerical, que é aquela coisa, vamos lá se juntar com aquela pessoa, depois a gente pegar tudo dela, bota tudo numa mala, bota casula, mitra, paramento, tudo, depois a gente joga por aí. Isso existe, eu já conheço pessoas em Lareira que fizeram isso. E as pessoas com fé frágil e são escandalizadas. Vão apostatando, etc. Claro que é isso. Claro que é paramento, cálice de ouro, tudo bonitinho, bota tudo numa mala, vai para o país, e agora sim nós vamos salvar as almas. E aqui, depois que já tirou tudo que tem do povo, até mesmo a sua fé, o dinheiro, então, por que vai precisar dessas pessoas? Tristemente, o Estado é esse. A diferença é que nós falamos que a coisa é assim. E quem não gosta disso é porque não quer ver a realidade. Ou está lucrando em cima dessa crise. Haverão escândalos. Haverão escândalos. E há de quem eles vêm. Agora, sim vai ser pilhagem. Cada um bispo quer roubar a missão do outro. Nós estamos vendo isso aí. Cada vez mais é um interesse para dominar o mais rápido possível. E o interesse para a salvação das almas, para ensinar no catecismo, a crise, etc. é coisa de segundo plano. E me parece que, se os católicos querem manter-se de pé, ou seja, vacantistas, terão que confiar, evidentemente, no trabalho intelectual, receber os sacramentos quando possível, mas saber que a salvação vai depender, em última análise, não mais de uma estrutura, de uma igreja organizada com todos os sacramentos e etc., como seria tradicionalmente, como é para ser, mas agora, aquele que está de pé trate para não cair, porque normalmente, até mesmo entre os fiéis e o clero, o que existe é o interesse econômico e não o interesse na salvação das almas. Então é de caos absoluto, de pilhagem, de todos os bispos contra todos os bispos, porque se a união possível tivesse acontecido, seriam todos os bispos contra os fiéis. Como não aconteceu, agora são todos os bispos contra os outros bispos, para tentar ganhar mais fiéis. Uma situação completamente caótica. Esse me parece ser o prognóstico do sede-vacantismo para os próximos meses, até o próximo ano, até que algum episódio extra aconteça.
A Europa não parece ter muito movimento atualmente, terá ano que vem, pelo aquilo que nós estamos já sabendo. Enquanto isso, a América do Sul irá lentamente ser explodida, junto com o México também, pela total incompetência do clero. E os nossos inimigos, evidentemente, os modernistas, são aqueles que saem vencendo em cima disso. Pela incompetência daqueles que deveriam lutar por Deus, mas lutam pelos próprios estômagos, nossos inimigos olham... E belos estômagos, né? E belos estômagos, né? Olham para isso e dão risada de nós, falando, eles lutam contra si próprios, são desorganizados, então juntemo-nos e quando estiverem mais fracos ainda podemos ter contra eles. O problema é que de vez em quando usam umas armas bem fracas, né? Os livros não de muita qualidade teológica, como esse que nós avaliamos no último episódio, e esse me parece o prognóstico geral. Não sei se os senhores teriam algum comentário a fazer quanto a isso, mas o futuro não é claro, ele é bem negro, para falar a verdade. É muito difícil fazer um prognóstico quando a antiga geração já está numa certa idade. Todos aí do modernismo já tem uma certa idade, Viganò já tem uma certa idade, os bispos da fraternidade, os bispos mais antigos do sedvacantismo já tem uma certa idade, sempre, né? Não é desejando a morte aqui de ninguém, mas constatando um fato que quanto mais tempo passa, mais próximo o fim fica, não é? Exato. Difícil saber o que pode acontecer depois, sobretudo porque a nova geração ou se conhece pouco sobre ela, ou nem está aí para dizer o que será que acontecerá. Não dá para saber o que fazer, o que vai acontecer, não tem como prever de fato. O que o senhor nos diz, doutor Yuri? Olha, eu acho que as pessoas que estão vendo esses escândalos, que elas não fiquem achando que sempre é assim, que sempre vai ficar assim, porque nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, não tinha aqui no Brasil não tinha nem padre, não tinha nada. E a gente já tem padres, né, guardadamente ordenados aqui. Era para ter um bispo aqui fixo, mas ele conseguiu acabar com todo o trabalho do Monsenhor Dom e tudo mais, talvez por medo aí de um comunismo aí que está vindo e tal. E agora está aí a passear todo mundo. Impressionante, um bispo que fala português, que é coisa rara, né? Espanhol tem bastante, inglês também, francês, então impressionante, um lugar bem estratégico ali. Não sei o que se passa na cabeça do bispo Dom Rodrigo, mas ele tinha tudo aqui para dar certo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Agora ele está aí com as freiras, né? E assim, as pessoas que têm vocação religiosa, vocação sacerdotal, tem que ter paciência, ver um seminário aí, ter um dinheiro para realmente se formar e tal. E quem tem vocação religiosa é estudar, rezar, tentar ir quando der nos sacramentos, e tentar principalmente estudar sobre a contrição perfeita, que é uma coisa que para os nossos tempos é muito importante. Tem um livretinho que fala muito sobre esse tema, que ajuda muito as pessoas, né? Então é isso. É isso aí. Senhores, o futuro pertence a Deus, façamos a nossa parte para não piorar aquilo que já não parece muito bom. Temos que manter a fé acima de tudo e, evidentemente, eu dou um recado àqueles que querem se tornar sacerdotes no futuro. Não vista uma batina, porque você pode conseguir alguma vantagem financeira com isso. Isso só vai te levar para o inferno. Você vai para o inferno de batina e com todo o ouro que você irá roubar ao longo da sua vida ministerial. Então, de grande coisa vale essas mitas, esses altares. No fim, tudo será queimado com a sua alma no fogo do inferno, mais profundo do Hades e do Tártaro e do Sheol. Então, não me parece que a vida sacerdotal vai se manter de pé, que já não está muito, está cambaleando, se aquilo que importa é realmente ter uma capela, ter uma igreja e alguns poucos fiéis endinheirados que de fé católica não tem nada. Quem quer ser católico, seja católico por amor a Cristo e não por as comodidades da vida moderna da igreja mais aburguesada. Então, esse é o grande problema que nós vemos. Padres, bispos, etc., e até mesmo fiéis que estão na igreja por um senso estético, monetário e econômico e não por aquilo que é essencial, que é o espiritual, que é a próxima vida, que é a vida eterna. Enquanto isso não mudar, não acontecerá nenhuma mudança substancial no sedvacantismo. Este é o nosso maior temor e não temos previsão para que isso mude em grande escala. Façamos a nossa parte. Então tudo bem. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. Fogo no mundo.